Graça e paz, igreja. Agora vamos nos aquietar, vamos ouvir o prelúdio. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Deus Supremo é, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura, incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Vamos orar, igreja? Aleluia, Senhor Deus, santo, santo é teu nome, Pai amado. Nós te adoramos, Senhor Deus, te bendizemos, Pai, por esse dia, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por mais uma vez, Pai, estarmos na tua presença, Senhor Deus. Podemos te louvar, Senhor Deus, te bendizer, Pai amado. Venha o teu reino, Senhor Deus, sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Abençoamos, Senhor Deus, a cada um, Senhor Deus, que vai ouvir a tua palavra agora, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar, Senhor Deus, grandemente ao coração, Pai. Desde já, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus. Convidamos, Pai amado, doce Espírito Santo, Senhor Deus, para dirigir esse culto, Senhor Deus, para fixar a tua palavra, Pai, no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos agora dar início à nossa leitura. Eu gostaria que os irmãos lessem, abrissem as Bíblias no Salmo 19, a partir do versículo 7. Salmo 19, 7. Teve um culto que o nosso pastor Cláudio, ele falou um pouquinho sobre a alma, no Salmo 103. Ou seja, ele falou sobre os benefícios que o Senhor traz à nossa alma. Hoje, vamos também meditar um pouco na palavra do Senhor, no Salmo 19, que ele também fala sobre a alma, fala sobre o corpo. Vamos começar a ler no Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábio os inexperientes. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração.
Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem a luz aos olhos. Versículo 9. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e são todas elas justas. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Versículo 11. Por elas o teu servo é advertido, a grande recompensa em obedecer-lhe. Versículo 12. Quem pode discernir os próprios erros, absorve-me dos que desconheço. Versículo 13. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente e de grande transgressão. Versículo 14. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. No versículo 7, fala sobre a lei do Senhor e os seus benefícios para a nossa alma. Tanto que o salmista coloca que a lei do Senhor é perfeita. A lei do Senhor não nos traz peso na nossa vida, ela nos traz livramento, vida, quando obedecemos. Em Jeremias 31:33 diz assim: esta aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o meu Deus e eles serão o meu povo. Não podemos esquecer que a lei de Deus também gera proteção, gera saúde, gera alegria e maturidade para as nossas vidas. E no segundo verso do versículo, nos traz a confiança entre Deus e o homem. No versículo 8, diz assim: os ensinamentos do Senhor são certos e justos. A palavra de Deus, ela é certa e não traz nenhum tipo de confusão ou engano. Quantas vezes viemos na igreja ou ouvimos a palavra de Deus naquele momento de tristeza, fraqueza, desânimo e saímos edificados, alegres, louvando a Deus, pois a palavra entrou no nosso coração. Por quê? Porque ela é perfeita. No versículo 9 está escrito assim: o temor do Senhor é bom, ou seja, bom para o ser humano. Precisamos levar Deus a sério, dar importância à sua palavra, pois o julgamento do Senhor são verdadeiros e sempre justos. Em Provérbios 9:10 fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Provérbios 10:27 é colocado assim: o temor do Senhor prolonga a vida. No versículo 10 de Salmo, mais preciosos do que o ouro. Aqui o salmista coloca que os preceitos de Deus são valiosos do que o ouro, mostrando a importância de obedecermos os seus mandamentos, a sua palavra. Outra comparação também com o mel, uma substância doce que nos traz prazer. Assim também tem que ser a palavra do Senhor nas nossas vidas, trazer o prazer de estar obedecendo a palavra do Senhor. Quando seguimos mandamentos e obedecemos a sua palavra, nós nos tornamos pessoas felizes, mesmo diante dos nossos problemas e dificuldades do nosso dia a dia. Já no versículo 12 e 13, o salmista fala sobre o pecado, sobre as falhas, pois estamos propensos a cometer erros, dos quais não percebemos. O salmista aconselha a orar para Deus, para que Deus nos livre do pecado oculto, aquele que está nas profundezas dos nossos corações. Precisamos colocar diante de Deus todos os nossos pecados, inclusive os pensamentos ocultos, os nossos pecados ocultos. E no final
no versículo 14, o salmista coloca: o salmista encerra com uma oração e pede a Deus que aceite os pensamentos e as palavras que pronunciou, e ao mesmo tempo que sejam puras os seus pensamentos e as suas palavras a cada dia. Irmãos, essa foi a palavra que o Senhor trouxe. Que o Senhor ele possa falar melhor em cada coração. Vamos orar? Aleluia, Senhor Deus, santo, santo é teu nome, Pai amado. Senhor Deus, fixa, Senhor Deus, essa palavra no nosso coração, Senhor Deus. Sabemos, Pai, sabemos, Senhor Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, é palavra pura, Senhor Deus, é uma palavra justa, Senhor Deus, é uma palavra que o Senhor deixou, Senhor Deus, para que nós, Senhor Deus, possamos obedecer, Senhor Deus. O Senhor Deus, na tua palavra, Pai, nos dá, Senhor Deus, todos os seus direcionamentos, Pai. Ajuda-nos, ó Deus, a guardar a tua palavra, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Deus, a seguir, Senhor Deus, os teus mandamentos, Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, por esta palavra, Pai. Fixa, Senhor Deus, essa palavra nos nossos corações, Senhor Deus. Desde já, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, e te bendizemos, Senhor Deus, no nome poderoso do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração agora por aqueles que estão enlutados, pelos doentes, por aqueles que estão passando por alguma necessidade. Vamos orar? Aleluia, Senhor Deus, santo, santo é teu nome, Pai amado. Nós te adoramos, Senhor Deus, te bendizemos por este momento, Pai. Vamos colocar, Senhor Deus, diante do teu altar, Senhor Deus, as orações, Senhor Deus, por aqueles, Pai, que estão passando por luta, Senhor Deus, por aqueles, Senhor Deus, que estão passando, Pai, por uma questão de morte, Senhor Deus, pelos enlutados, Senhor Deus, por aqueles que estão doentes, Pai, no leito de hospital, Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus. Favorece, Senhor Deus, o teu povo, Pai amado, nesta hora, Senhor Deus. A tua palavra diz, Senhor Deus, que mesmo no leito de enfermidade, Senhor Deus, o Senhor afofa a cama, Senhor Deus. Cremos, Senhor Deus, na tua palavra, Senhor Deus. Abençoamos, Pai amado, a cada irmão, Senhor Deus, desta igreja, Senhor Deus. Abençoamos, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, dos familiares, Pai amado. Venha o teu reino, Senhor Deus, sobre cada um de nós, Senhor Deus. Colocamos diante do teu altar, Senhor Deus, a cada família aqui representada, Pai amado. Cremos, Senhor Deus, que a boa obra, Senhor Deus, que o Senhor começou, Senhor Deus, o Senhor vai completar, Senhor Deus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, venha o teu reino, Senhor Deus, sobre cada vida, Senhor Deus. Traz, Senhor Deus,
a tua paz, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, a tua alegria, Senhor Deus, traga, Senhor Deus, o teu refrigério, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai amado. Colocamos, Senhor Deus, também, Pai amado, os que estão inscritos, Senhor Deus, na caixinha de oração, Senhor Deus, no livrinho, Pai, tu sabes, Senhor Deus, de cada necessidade ali escrita, Senhor Deus. Venha o teu reino, Pai, favoreça, Senhor Deus, o teu povo, Pai, com a oração, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Cremos, Senhor Deus, que o Senhor vai responder, Senhor Deus, conforme diz a tua palavra, Pai. Desde já, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, e te bendizemos, Senhor Deus, no nome poderoso do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Paz do Senhor, igreja. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre esses poderosos que há na terra, seus feitos que trazem injustiça, e muitos deles se dizendo de Deus e não são de Deus coisa nenhuma. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de crise, mas isso é algo que sempre aconteceu na história da humanidade. Aqui no Brasil, nós já tivemos várias guerras internas, né? Quem estudou lembra lá da Sabinada, da Guerra dos Farrapos, e uma série de outras guerras que teve, guerras internas, guerras contra o Uruguai, onde os governantes brasileiros foram muito cruéis com aquele povo. Então veja, no Brasil e mundo afora, as crises elas são sempre detonadas por conta de homens cruéis, homens maus, que não estão nem aí com o povo, não é? Mas veja, é importante a gente saber que a misericórdia de Deus nos alcança e também a justiça do Senhor também nos alcança e alcança esses homens também. Tudo tem um começo, tudo tem um fim e certamente o Senhor há de reverter toda essa situação. Lembrando que você que é de Deus, quem te guarda é o nosso Senhor. Amém? Nós vamos ver, fazendo um raio-x do Salmo 94, o apelo para a justiça de Deus. Mas antes, vamos orar e falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha trazer a tua revelação para os nossos corações, venha trazer a tua paz, venha trazer a tua justiça, venha trazer o teu conhecimento acerca das coisas, para que nós, Senhor, possamos confiadamente te servir com alegria. Pai, sem o peso no coração, sem que as injustiças do dia a dia venham nos contaminar, tirar-nos o foco e a razão. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações neste dia de hoje. Oramos assim e te agradecemos. Bem, queridos, muito difícil não falar de política por conta do homem ser um homem político, do homem precisar da política para viver. Política nós fazemos no nosso dia a dia, quando conversamos,
com os nossos amigos, quando conversamos com os nossos inimigos, quando conversamos com os patrões, tudo se resume em política. Bem, queridos, política não é só aquilo que tem lá em Brasília, não, ok? Mas veja, a nossa relação com os homens poderosos, às vezes, trazem malefícios para nós. E é importante que nós saibamos distinguir aqueles que estão com más intenções e aqueles que verdadeiramente têm o poder e podem nos ajudar. Bem? E o que a Bíblia fala sobre isso? É isso que nós precisamos entender. Independente de que ideologia você siga, é importante você saber que todos os que estão em evidência, que exercem autoridade e poder, todos são seres humanos e são propensos ao pecado, ao erro. Isso é um fato. Se você acha que aquele político que está no poder, ou que já esteve, ou aquele que ainda há de vir, não erra, não peca, não tem as suas questões lá para se resolver, irmão, irmã, eu vou dizer para você que você está muito enganado. Bem, queridos? Bom, vamos ver, esse salmo, ele faz parte de uma série de salmos, que vai do Salmo 93 ao 99, onde são dedicados ao reinado eterno de Deus, fala do poder de Deus, daquilo que o Senhor faria, né? E esse salmo, a ordem cronológica dele, o que ele vai falar, assim, primeira coisa, é o clamor para que o santo juiz castigue os ímpios, castiguem aqueles que estão fazendo as coisas erradas aí. A segunda coisa é a descrição das atitudes dos ímpios, o que eles fazem, o que os torna ímpios. Terceiro, a demonstração dos perversos quanto ao seu desconhecimento de Deus, né? Eles dizem que conhecem a Deus e não conhecem. E quarto lugar, a bênção sobre os justos. Quinto, a oração pela intervenção de Deus na vida do salmista. E finalmente a parte 6, a oração pela defesa de Deus e de seus próprios propósitos. Amém, queridos? Então vamos ler. Nós já vamos lendo e falando a respeito desse salmo, tá? Capítulo 94. Ó Senhor, Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Olha que coisa interessante desse salmo, como ele começa. Mesmo quando aqui o salmista ele pede a vingança divina, né? Ele sabe que é Deus que escolhe quando e como exercer essa vingança, né? E assim, lá em Deuteronômio fala claramente que a Deus pertence a vingança. E olha aqui, o salmista, até quando, Senhor, esses perversos, até quando eles exultarão, até quando eles vão continuar fazendo estas coisas? Olha, irmãos, essa é uma constatação muito triste, de sabermos que o nosso país, com tanta riqueza, nosso país é muito, muito rico. Ao constatarmos que, além do país ser rico, a quantidade de impostos que nós pagamos, que não é na casa dos milhões, não é na casa dos bilhões, mas na casa dos trilhões. Ao sabermos que tudo isso que se arrecada nesse país poderia resolver a nossa situação, muitos que vivem na pobreza, muitos que vivem sem um alento qualquer, come hoje, mas não tem perspectiva para comer amanhã.
com tudo que esse país pode oferecer, nós vivemos de crise em crise. Nós vivemos de situação em situação. E olha, irmão, isso não é de agora, não. Isso é desde o dia que esse país foi fundado, desde quando os portugueses vieram para cá, tá essa baderna, essa bagunça aí. Olha, irmãos, isso diante de Deus é algo reprovável, porque o Senhor nos abençoa e o Senhor abençoa esse país. Mas todos que passaram por lá até hoje fazem o mínimo, e muitos não fazem nem o mínimo para o povo. Na verdade, todos os políticos e governantes, eles estão lá, eles foram eleitos, foram colocados no poder para lutar pela causa da população. Mas muitos lutam por suas próprias causas, muitos lutam por pequenas minorias, muitos lutam por aqueles que já têm, e essas minorias que comandam o país. Isso é muito triste e reprovável aos olhos do Senhor. E aqui o salmista está falando: até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? E olha, o salmista, ao perguntar isso, até quando os ímpios continuariam a desafiar Deus, a resposta é clara. Está na misericórdia de Deus. O Senhor pode adiar esse juízo, mas a seu tempo Ele vai estabelecer a sua justiça. No tempo correto, o Senhor vai colocar cada um no seu devido lugar. Queridos, o nosso Deus é o Deus da justiça. O nosso Deus, com Ele não se brinca. Você vai até onde Ele te permite ir. Mas quando Ele começa a cobrar, aí o negócio fica feio do teu lado. E certamente a misericórdia do Senhor permite que eles continuem, mas Deus lhe dá a oportunidade para que se arrependam. Deus lhe dá a oportunidade para que eles reconheçam o seu erro. Deus espera até o último momento que eles põem a mão na cabeça: meu Deus, o que eu estou fazendo? E isso vale para todos, meus queridos, não é só os políticos, não. São aqueles que têm autoridade sobre os homens da fábrica, sobre aqueles professores com seus alunos, sobre aqueles que têm algum cargo de responsabilidade, seja em que área for. É importante nós sabermos que nenhum de nós escapa da justiça divina. Às vezes nós clamamos por justiça em nosso favor, mas cuidado, irmão, porque pode ser que, se Deus fizer realmente justiça, não seja você o contemplado, seja o teu irmão, seja aquele cujo qual você está pedindo justiça. Por isso que é importante nós sabermos reconhecer Deus em todos os nossos caminhos, saber reconhecer que não somos nada, que nós somos apenas mais um na multidão de seres humanos que tem nessa terra. Porque nós temos, irmãos, sim, a péssima mania de achar que nós somos mais especiais que todo mundo, que nós somos a última bolacha do pacote. Mas lembre-se, a última bolacha do pacote é a quebrada. Amém? Nós precisamos entender que essa misericórdia do Senhor, ela serve para esperar que nós venhamos nos arrepender. Mas a justiça do Senhor, ela vem, ela virá. Versículo 4: proferem impiedades e falam de coisas duras. Vangloriam-se os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. Lembra que eu falei para os irmãos? Que nesse país tão grande, que
poderíamos estar numa situação melhor, mas os governos, o sistema e uma série de pessoas que estão no poder, que poderiam abrir a porta para os mais necessitados passarem, eles não o fazem. Em outras palavras, eles esmagam o povo, eles oprimem a herança de Deus, eles matam a viúva e o estrangeiro e assassinam aos órfãos. Sim, irmãos, é isso mesmo. Quando um político lá deixa de fazer o que é certo, ele está matando o órfão. Quando um político lá deixa de fazer o que é certo, de repassar o dinheiro e não reter para ele, ele está matando a viúva. E olha que interessante. Os salmos muitas vezes descrevem os ímpios como eles dizem coisas más. Os israelitas haviam recebido ordens para ajudar a viúva e o órfão e receber bem o estrangeiro que respeitasse e obedecesse a lei de Deus. Assim, os perversos estavam contrariando desafiadoramente as ordens de Deus. Olha, irmãos, que coisa terrível. Quando nós deixamos de fazer o bem, a Bíblia diz que nós estamos pecando. Agora, quando a minha função já é esta, porque qual é a função de um governante, um governador, de um presidente, de um prefeito? Não é administrar bem os recursos da cidade, os recursos do estado, o recurso do país? Para quê? Para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas possam ter uma vida abençoada, ter uma vida boa. Não estou falando aqui de riqueza, nada disso, mas esses homens estão lá e são eleitos para que eles cuidem das finanças, para que abram as portas de trabalho, de emprego, de tudo mais que os cidadãos precisam. E veja, quando isso não acontece, é porque as pessoas estão preocupadas consigo mesmo, com suas coisas, ou em satisfazer determinada faixa da população. Mas saibam, irmãos, quando nós elegemos um governador, ele tem que governar para todos, sem exceção. Quando elegemos um presidente, ele também tem que governar para todos. E da mesma forma o prefeito. Porque todos precisam sobreviver, se manter, precisam do seu lazer, precisam ter uma vida digna, ok? E olha, aqui descrevem bem o Salmo 94, ele descreve bem como os ímpios agem e as coisas más que eles falam. Quer ver? Vou fazer um paralelo aqui no Salmo 12. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com os lábios bajuladores, coração fingido. Corte, Senhor, todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a língua prevaleceremos e os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspira. Então, uma das características dos homens maus são que eles falam impiedades, dizem coisas más. Bem, queridos? Seguindo aqui. E dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Então eles pensam que o Senhor não verá o que eles estão falando. Eles são cegos
para a realidade de Deus, desprezam os interesses divinos e desdenham da presença do Senhor. Acabarão um dia por lamentar tais palavras e atos. Bem, queridos? Aqui, recapitulando. Tais homens, eles não estão nem aí com Deus. Muitos deles até falam de Deus, se travestem de homens de Deus, mas na verdade não são. Porque a Bíblia ela é bem clara quando diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Né? Se é uma árvore que é boa, então ela dá frutos bons. Se ela dá frutos maus, irmãos, não se engane. É árvore má. E nós, irmãos, nós crentes evangélicos, seja qual for o rótulo que você queira usar, mas nós somos muito suscetíveis a enganadores, a homens maus conduzindo a igreja. Tanto quem é de fora e principalmente quem é de dentro da igreja. Porque nós temos os nossos costumes, nosso jeito, e os homens maus, eles pegam o jeito do crente facinho, facinho. A maneira de falar, ele sabe os anseios que o crente tem, ele sabe os jeitos e trejeitos, ele sabe onde pegar na ferida dele. Então ele começa a falar igualzinho, agir igualzinho. E nós nem sabemos do histórico da pessoa, se ela é uma pessoa de Deus mesmo, nós já vamos abraçando, já vamos falando. Aí vem alguém lá, traz uma profetada lá, a gente já vai de embrulho, nem sabe quem falou, de onde veio, a gente já vai abraçando. Vem irmãos, usa da bondade dos irmãos e abusa e pega dinheiro, né, e uma série de outras coisas. Às vezes nós, povo de Deus, somos muito ingênuos, irmãos, muito ingênuos. E vem pastores, trazem para cima dos púlpitos homens que você não conhece, que você não sabe, e vai falar da política. Irmãos, sem contar que isso é algo antiético, né? Nós usarmos a nossa influência para conduzir a igreja para determinado fim político. Isso é antiético. O que um pastor, que um líder dentro da igreja, ele pode fazer é dar as diretrizes de como votar, ou seja, pesquisar a pessoa que você vai votar, saber quem saber o que ele já fez, porque quem é de verdade, irmão, quem faz de verdade, já faz há muito tempo. Não é alguém que agora do nada começa, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, não. Quem faz, a sua própria vida já vai demonstrar para você, porque ao invés dele falar, ele faz, ele corre, ele trabalha. Amém, queridos? Então, nós crentes somos muito fáceis de enganar. Quer ver uma coisa? Eu fui criado na Assembleia de Deus e eu era garoto, eu tinha acho que uns 10 anos de idade. Apareceu um irmão lá na igreja da minha mãe, na Assembleia de Deus, e ele disse que ia para a Groenlândia de bicicleta para pregar o evangelho aos esquimós. E ele disse que pelo caminho ele iria pregar o evangelho e ele estava arrecadando dinheiro lá para fazer tal feito. Ou seja, daqui do Brasil ele sairia de bicicleta até a Groenlândia. E veja, os irmãos abençoaram ele lá, deram oferta para ele, uma certa quantia lá e tal. E aquilo ficou marcado na minha cabeça, né? Nossa, o irmão foi para a Groenlândia de bicicleta. Aí eu ficava imaginando, né? O irmão lá no frio, lá no gelo, lá em cima do iglu lá. Mas, passados 5 anos, não, acredito que mais, acho que uns 7 anos depois, que eu já estava com uns 17 anos já. E eu estava morando em Varginha, no sul de Minas aqui, que é pertinho, né? Não é tão longe assim.
e apareceu o mesmo irmão lá. Só que ele já estava com o cabelo grisalho e um pouquinho mais gordinho, né? Mais barrigudinho. E ele estava com a mesma conversa, o mesmo discurso, falando as mesmas coisas que iria para a Groenlândia, estava citando os desafios e tal, que era para os irmãos darem uma ajuda para ele. Então veja, nós não conhecemos o coração da pessoa, mas algumas coisas, alguns indícios já mostram para a gente que algumas pessoas não são verdadeiras, não é? E além do mais, irmãos, nós temos o Espírito Santo, e Ele fala aos nossos corações. Então, o irmão lá, de repente, põe um paletó, uma Bíblia debaixo do braço e vem com as conversas, vem com os negócios e induz o povo ao erro, extorque a igreja. De cima do púlpito, várias pessoas que se dizem pastores e líderes enganam o povo, estão preocupados apenas com o dízimo que a igreja pode dar. Irmãos, nós precisamos ter esse discernimento para nós não sermos enganados. Hein? E aqui continuando, esses homens, eles acham que Deus não está vendo, não é? No versículo 8, atendei, ó estúpidos dentre do povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? O que formou os olhos, será que não enxerga? Porventura, quem repreende as nações, não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos dos homens, que são pensamentos vãos. Olha, aqui o salmista nos mostra que Deus está atento a todas as coisas. E Deus sabe o que vai no coração dos homens. E aqui também o salmista ele dá uma dura nesses homens. Olha, até quando vocês vão pensar que vocês estão enganando a Deus? Ó governante, ó rei, ó dono da fábrica, ó pai de família. Irmãos, nós às vezes, os pais de família oprimem a família. Você que está liderando alguma coisa, você é pastor, você é presbítero, vocês acham que aquele que fez o olho não está vendo? Vocês acham que aquele que fez o ouvido não está ouvindo as suas conversas, as suas falcatroas? Será que aquele que repreende as nações não vai te punir? Irmãos, o salmista aqui está dando uma dura naquele povo. Aquele que aos homens dá conhecimento não tem sabedoria, ele não sabe o que vai no coração dos homens, será esse Deus? No versículo 12, bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes e a quem ensinas a tua lei. Ou seja, em contraponto a esses homens, ele está falando daqueles que recebem a repreensão do Senhor e acatam no coração, não é? Esses são bem-aventurados. Porque, irmãos, na verdade a repreensão do Senhor não é para nos podar, não é para cortar o nosso barato, vamos colocar dessa maneira, mas é para nos aperfeiçoar, para nos fazer mais parecidos com Cristo, para que nós sejamos justos, para que nós possamos propagar a mensagem do Evangelho àqueles que precisam, para que nós possamos ter uma vida plena, porque o pecado acaba conosco, as consequências do pecado nos derruba, nos machuca, nos humilha. Então, uma vez que nós aceitamos a repreensão do Senhor, nós vamos viver uma novidade de vida, vamos viver diferente daquele que
não tem cabresto algum, diferente daquele que faz o que quer e sofre todo tipo de consequência. Amém, queridos? Nós não. Nós servimos ao nosso Senhor Jesus Cristo, fazemos estritamente o que Ele manda e somos recompensados por isso. Amém? Continuando, versículo 14. Pois o Senhor não há de rejeitar o seu povo, nem desamparar a sua herança, mas o juízo se converterá em justiça, e segui-la-ão todos os de coração reto. Amém? Então, o juízo do Senhor, ele é transformado em justiça. E essa justiça vai seguir todos os de coração reto. Bem, queridos? Certamente essa crise que nós estamos passando seja juízo de Deus, consequência de pecados daqueles que estão à frente do país. Só que esse juízo, ele alcança todo mundo, né? Toda a nação. Lembra lá quando o rei pecava lá, fazia, aprontava? Por tabela, todo o povo sofria junto, porque o povo estava sendo governado por ele. Se o rei conduzia o povo para a idolatria, o povo perecia não porque o rei foi idólatra, não é porque o rei errou, mas porque eles idolatravam junto, né? O povo se deixava conduzir e por conta disso eles eram punidos também. E hoje não é diferente, queridos. Hoje a igreja se deixa seduzir por qualquer aventureiro que passa aí. Eu vejo, quer ver uma coisa interessante? Aqui não estou falando aqui de ideologia, nem nada, mas um fato, para que os irmãos tenham uma visão panorâmica das coisas. Quando o Fernando Henrique sobe ao poder, essa cúpula da igreja estava lá, né, paparicando ele, né, o melhor presidente. Aí veio Lula, a mesma coisa, essa cúpula da igreja aí que está na mídia, foram lá paparicar o homem. A mesma coisa com a Dilma, depois a mesma coisa com o Temer, e agora a mesma coisa com o Jair Messias. Então veja, o lugar da igreja é na igreja, intercedendo pelos que estão no governo, para que eles façam um bom governo, intercedendo pelos seus membros, cumprindo o seu papel de igreja. A igreja não tem que estar metida com política, mas eles se deixam seduzir, os líderes. E o povo também, o que o povo faz? Ao invés de peraí, estou aqui na igreja, mas é para seguir a Cristo, não seguir homens. A igreja faz a mesma coisa. Queridos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando no teu coração hoje. Abra teu coração para a palavra de Deus. Nós precisamos entender que o nosso guia, o nosso mestre é Cristo Jesus. Ele vai nos apontar aquele caminho, aquele outro, o que devemos fazer. Ok? Não obedeça cegamente aos homens sem antes ir constatar na palavra de Deus, sem antes pesquisar, saber do que se trata, porque é a tua vida espiritual e a tua vida secular que está aí em jogo, né? Quando você recebe aquelas ligações lá de telemarketing, da Vivo, da Claro, né, da Oi, a mulher começa a falar um plano lá e tal. Assim que ela começa a falar, e ela fala, você gostaria de aderir a esse plano? Você de pronto, claro, eu quero, né? É isso que você faz? Não, né? Se realmente você está interessado, o que você vai fazer?
vai ouvir tudo que ela tem que falar, vai fazer um monte de perguntas, vai pesquisar se é isso mesmo, para que você não tenha surpresa na hora que a fatura chegar, não é verdade? Você lá está pensando que contratou um plano de R$30, vem um plano de 120. Chega lá a conta de 120 lá. É ruim isso, né? A vida espiritual nossa também é assim, nossa caminhada com Cristo. Não siga a homens sem que Deus aponte isso para você. Bem? E você vai saber, porque Deus vai falar, Ele vai mostrar os frutos das pessoas, Ele vai mostrar se é uma pessoa de fala má, né, que fala mal. Olha aqui, é a Bíblia que está dizendo, viu, queridos? Proferem impiedades e falam coisas duras. Vangloriam-se os que praticam iniquidade. Esmagam o povo do Senhor e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro. Olha tudo isso aí, é o que nós já falamos aqui. Irmãos, abra o olho. Seguindo. Quem se levantará ao meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Nos muitos cuidados dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Olha aqui. Quem será por mim? É um questionamento que visa afirmar o Senhor como única garantia do servo do Senhor. Bem? Porque, vamos falar a verdade, irmão, na hora do sufoco da coisa, quem realmente cuida de nós? Em meio às crises políticas internas, externas, suas crises existenciais, seus problemas reais e os problemas que estão aqui dentro apenas, quem é que te socorre? Quem será por você nesse momento? Deus, não é? Ele é o único que pode vir em nossa defesa. Habitaria no lugar de silêncio, ou seja, o salmista declara que o Senhor, se não fosse o Senhor livrá-lo, né, ele já teria morrido, ele já teria partido. E muitos de nós, se não fosse realmente o Senhor na nossa vida, nós teríamos partido. As consolações de Deus, elas acontecem desde o momento em que Ele ouve o clamor dos justos até o momento em que atende a nossa necessidade, mesmo que nós não percebamos isso. Então, no momento da aflição, quando me resvala o pé, a benignidade do Senhor já está ali. E quando eu clamo, né, nós vemos que os cuidados de Deus se multiplicam. Né, que as consolações do Senhor alegram a nossa alma. Versículo 20. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Olha que coisa interessante, irmãos. Pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal? Ou seja, aqueles que estão assentados em tronos de autoridade, que fazem e acontecem, pode ser associados com as coisas de Deus? É o que o salmista está perguntando aqui. Os tronos que forjam o mal, tendo uma lei ainda como pretexto. Não, isso aqui é para ajudar, isso aqui é para não sei o quê. Pode? Não pode, não é? Ajuntam-se contra a vida do justo e condenam o sangue inocente. Mas o Senhor é o meu baluarte e o meu Deus, rochedo em quem me abrigo. Sobre ele faz recair a sua iniquidade e pela malícia deles próprios os destruirá. O Senhor nosso Deus os exterminará. Então veja aqui, o trono da iniquidade descreve os perversos que possuem grandes poderes,
Deus não irá tolerar eternamente o mal em sua presença. O Senhor os destruirá. Assim, um dia o juízo final recairá sobre os ímpios. Queridos, ainda que nós venhamos dizer, Senhor, mas está demorando, Senhor, mas até quando vai ser isso? Tenho certeza, irmãos. Deus, Ele não coaduna, Ele não se une à injustiça, mesmo desses poderosos. Muito pelo contrário, o Senhor faz guerra contra eles. E ao seu tempo, eles vão cair na própria malícia, na própria astúcia, na própria cilada que eles engendraram. Naquilo que eles planejaram, eles vão cair. Os irmãos lembram da passagem daquele homem poderoso que mandou fazer uma forca para um homem chamado Mardoqueu? O que aconteceu com tal homem? Ele caiu no seu próprio laço, no seu próprio engano. Foi ele enforcado no lugar de Mardoqueu. A forca que ele mandou preparar para Mardoqueu. Então veja, queridos, é importante nós sabermos que a justiça de Deus, ela é maior de tudo aquilo que nós podemos imaginar. Quer ver? Eu vou fazer um paralelo aqui com os irmãos terem uma noção. Pode parecer estranho aquilo que eu vou falar, mas não é, tá? Deus não nos ama. Como assim, irmão Cláudio? Que heresia é essa? Olha, aquilo que nós conhecemos como amor, como algo nobre, mais nobre dos sentimentos humanos, chama-se amor, não é verdade? Então nós dizemos que Deus nos ama, porque esse é o sentimento mais nobre que nós conhecemos. Só que o nosso amor, irmãos, ele é um amor imperfeito. Né? Nós amamos, nós gostamos de quem gosta de nós. Quem não gosta, né? Você ama? Não. Você tolera, às vezes suporta. E fora isso nós temos o amor carnal, o amor eros, o amor de pai, de mãe, é outro tipo de amor, de afetividade. O nosso amor em si, ele é corrupto e corrompido. Ele é um amor egoísta, não é? Quando gostamos de determinada coisa, aquela coisa é nossa, nós não queremos que ninguém mexa ali. Então é um amor egoísta. É um sentimento, por mais nobre que seja para nós o amor humano, ele é imperfeito. E Deus, ele tem um sentimento especial por nós. E nós chamamos esse sentimento de amor, mas na verdade, aquilo que Deus sente por nós não é amor, é algo maior que esse amor que nós conhecemos. É um sentimento muito mais além do que o nosso amor. É incompreensível para nós. Então, aquilo que Deus sente por nós é algo muito especial e muito maior que o amor. Fazendo um paralelo com esse exemplo, a sua justiça também é algo maior que a justiça que nós conhecemos. A Bíblia fala que a nossa justiça, ela é como um trapo de imundície, não serve para nada. Para Deus a nossa justiça não vale nada. Por quê? Porque a justiça dele é algo incompreensível para nós, é algo que vai além das nossas faculdades para podermos entender o que é essa justiça. E o Senhor, ele não pode com a injustiça. Quando ele vê a injustiça, o Senhor é vingador. Ele vai pôr a mão, ele vai dar a paga a quem merece. Então, por isso, irmãos, que nós precisamos reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E quando praticarmos a injustiça, nos arrependermos disso e deixá-la de lado. Por que os ímpios vão perecer? Porque eles não largam a injustiça, eles não deixam. E o Senhor dá todas as oportunidades, através desse amor que a gente
não sabe o tamanho dele, o que é esse sentimento maravilhoso que Deus tem por nós. Por causa desse sentimento, Ele tolera os ímpios para que eles possam ter uma chance de se arrepender. Mas quando termina este prazo, aí entra essa justiça do nosso Deus. E essa justiça, que vai muito além da nossa, não é uma justiça parcial não, querido. Não é uma justiça tendenciosa. Pega todo mundo. Lembra lá? Adão, por que você pecou? Foi a mulher, Senhor. Mulher, por que você fez isso? Mas ele não esqueceu do Adão, não. Não está ali de stand-by. Mulher, por que você fez isso? Ah, foi a cobra que me enganou. Ah, você fez isso, cobra? Então, sua sentença é essa. Aí volta para a mulher. Ah, e você que deu ouvido à mulher? É isso e isso para você. Ah, e você, Adão, a responsabilidade era tua? Deu ouvido, pegou o negócio da sua mulher aí? Então a terra vai ser maldita por sua causa, isso e tal. A justiça de Deus não é parcial. E às vezes eu vejo o povo de Deus clamando: Senhor, faça justiça por teu servo, não sei o que lá. E o servo está andando na injustiça. Cuidado, meu querido, cuidado, minha querida. Porque se vier mesmo, né? E inclusive tem irmãos aí até que ora para quebrar a perna do outro lá, né? Filho, Deus nem ouve esse tipo de oração, hein? Queridos, a justiça de Deus, ela virá sobre as nossas vidas. Deus fará a justiça ao necessitado. O Senhor fará a justiça ao humilhado, aquele que foi envergonhado. O Senhor fará a justiça aos seus servos, porque esse é o nosso Deus, que tem um amor grandioso para conosco. Porém, irmãos, ande na luz, não perca tempo com outras questões, mire em Jesus Cristo, mire no seu amor, na sua obra feita no Calvário. Bem? Tem gente aprontando aí, tem gente fazendo lá, não se preocupe com isso. O teu papel é seguir a Cristo e proclamar os feitos, as obras do nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça de Deus virá sobre esse país. Primeiro o juízo, e ele vai se tornar em justiça. Bem? Talvez essa pandemia, essa doença seja o juízo do Senhor para esta terra aqui, chamada Brasil, para a América Latina, para a Europa, para a Ásia, para a Oceania. Bem, queridos? Então, talvez seja o juízo do Senhor que vai se transformar em justiça. Fique atento, fique atento. Ore ao Senhor, coloque a tua vida no altar de Deus. Mas saiba, os ímpios, eles vão ter aquilo que eles mesmos plantaram. Bem? Não seja como eles. Não fique imaginando que o Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo nesse país. Que Deus não está vendo muito do seu povo se metendo onde não deve se meter. Não, irmãos, eu sei que é difícil. Às vezes a gente escuta cada coisa aí que a gente fica irado, que a gente fica... Nossa, como pode as pessoas fazerem isso? Como é que pode as pessoas acreditar nessas coisas aí? Irmãos, eu não estou aqui querendo influenciar você ideologicamente, não, de maneira alguma, mas estou aqui como ministro do Senhor para te apontar a Bíblia, que ela diz, que o Senhor fala a respeito daqueles que estão no poder praticando a injustiça. Bem, Deus irá a seu tempo cumprir a sua palavra de juízo para aqueles que assim andam rebelde à sua voz, à sua palavra. E para terminarmos, relembrando, recapitulando aqui, irmãos, não se deixe enganar por ninguém, se dizendo crente, servo de Deus, isso, aquilo. Não é porque fala de Deus que é de Deus, irmãos. Eu estou falando aqui em todos os aspectos. Seja alguém de fora da igreja, alguém de dentro da igreja, político, seja quem for. Não são
todos que falam de Deus que é de Deus. Porque eles pegaram o jeitão do crente e falam igual nós, se parece conosco, mas não é de nós, não é um dos nossos. Amém, queridos? Que o Espírito Santo de Deus possa mostrar isso para você. Amém? E que a sua palavra possa aquecer o seu coração, que ela possa fazê-lo confiar mais no Senhor, porque a justiça do Senhor vem e não tarda. Amém, queridos? Senhor nosso Deus, Pai querido, nós somos o Teu povo, Senhor, nós somos como ovelhas, Senhor, suscetíveis aos lobos, suscetíveis, Senhor, ao perigo, mas, Senhor, nós temos um pastor que cuida e zela de nós. Seu nome é Jesus Cristo, aquele que veio com poder trazer, Senhor, as nossas vidas para junto de Ti, ó Pai. Tudo isso por intermédio do Seu sacrifício. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós apelamos, Senhor, para o nome de Jesus Cristo nesse momento. Que os Teus servos sejam colaborados com esse poder do Espírito Santo, Senhor, de nos fazer enxergar, Senhor, o que é preciso para podermos continuar. Pai, não nos deixe desanimar. São difíceis os dias, mas o Senhor é maior que todas estas coisas. Acolhe o Teu povo. Senhor, traga também a paz para aqueles que estão em luto, Senhor, para aqueles que estão com o coração apertado, Senhor, que eles possam, Senhor, desfrutar da Tua misericórdia nesse momento, desfrutar, Senhor, do Teu consolo, da Tua paz. Mas, Senhor, continua com o Teu povo, nos alertando e nos fazendo saber qual a Tua vontade para com a nossa vida. Oramos assim, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, que o Teu amor, que a graça do Teu Filho amado Jesus Cristo, a comunhão do Seu Santo Espírito, seja com a Sua amada igreja, Pai, hoje e sempre. Amém.